Eu até, como a Luana compartilhou, eu até vim quase que direto, só tomei um banho e mudei um pouco, mas eu estive lá na hora do almoço, né? A nossa irmã Marcela faleceu mais ou menos esse horário. E ficamos lá um tempo orando, intercedendo. Então, se você também não sabe, ontem também os jovens foram lá à frente do hospital, cantaram, louvaram. E senti do Senhor, uma palavra já tinha aqui há um bom tempo escrita, um rascunho, e hoje pela manhã eu estava passando a limpo. Então, na verdade, eu senti de algumas coisas eu compartilhar e outras eu deixar para outro momento, porque, como a Luana falou, além de uma irmã muito jovem, né, e que era cheia de vida, se vocês não tiveram a oportunidade de conhecer alguns eventos que a gente fazia aqui, a sua risada, o seu riso era tão característico que enchia esse salão inteiro de alegria e a graça do Senhor. Eu estive lá com a família e meditava, poxa, o que eu vou falar, né? Porque eu estava terminando de preparar, fui para o hospital, o que eu faço, se eu mudo, se eu não mudo, e orando ali, orando e também intercedendo. E o Senhor tinha, essa semana foi uma semana um pouco atípica, eu saí para almoçar com a minha mãe e a minha esposa, e eu não lembro mais como é que a gente chegou no assunto, mas a minha mãe começou a relembrar algumas histórias, lembrei. Ela falou, você, quando era pequeno, foi colocado em muitas situações que não era para uma criança ver, né? Porque meus pais, eles saíam quase que o dia inteiro. Meu pai já estava aposentado, eu era criança. Quando eu nasci, meu pai já tinha mais de 50. E meu pai já faleceu, eu tinha 13 anos. E eu me lembrei muito, minha mãe começou a falar, e eu lembrei de tantas coisas impressionantes que eu vi, e que realmente uma criança talvez não devesse ver. Mas eu vi o poder de Deus, eu vi a mão do Senhor agindo. Eu posso dizer para vocês que eu vi morto levantar e andar. Eu vi surdo de nascença começar a escutar. Eu vi coisas incríveis. Eu já vi coisas que, se eu começar a falar aqui, a gente vai ficar falando a noite toda. E a gente intercedendo pela Marcela, orando. E eu senti de trazer parte do que eu estava planejando, que eu ia continuar um pouco do que o Bruno parou a semana passada. Se você não escutou, eu exorto você a escutar a palavra dele na semana passada, um testemunho pessoal dele, que ele alinhou com a visão de Deus. E algo que eu ia trazer genérico, algo que o Senhor estava me falando essa semana, e ele me trouxe o texto de João e também Paulo, que eles falam bastante da ressurreição, né? E o primeiro texto, e eu vou encurtar um pouquinho para que a gente tenha tempo para poder também orar, inclusive trazer, depois o Rodrigo vai trazer também uma mensagem da família que deixou para nós, e assim a gente vai prosseguindo. E quando eu estava vindo para cá, eu falei, olha, não vou alterar tanto assim, mas vou falar menos e vou ser mais direto, porque a gente está aqui para celebrar uma coisa, a vida. Nós não cremos na morte, não é verdade? Porque Jesus ressuscitou, nós cantamos aqui, se vocês olharem, quase todos os louvores trouxeram vida, ressurreição, amor. E nós não cremos na morte, simplesmente. Por isso que Paulo, diversas vezes, você vai ler nas cartas deles, ele fala o quê? Aos que dormem. Não é verdade? Em Tessalonicenses, em Coríntios. E algo interessante que o Senhor já tinha me dado antes, era 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14. Se você quiser botar, conseguir, senão eu vou lendo daqui. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Então a nossa fé é baseada na vida, na ressurreição. E eu estava meditando nisso quando vinha para cá, eu falei, poxa, Senhor, você tinha me dado esse texto antes, e eu vou ler sobre isso, e a gente orou, intercedeu ontem, hoje, fomos lá, alguns irmãos conseguiram chegar, e não foi só o Covid, foram outras complicações, foi a sepsia que ela teve, generalizada, e o que acontece é que os irmãos conseguiram estar lá, perto,
e oraram, e ela não levantou e, poxa, Senhor, eu vou falar sobre isso, sobre a ressurreição, que a nossa pregação tem que falar da vida, da ressurreição. E aí começou a brotar uma semente de fé no meu coração. E falou, não, eu não posso me calar quanto a isso, porque a nossa palavra, a nossa vida, ela tem que sempre ser de vida e de ressurreição. Mesmo que a pessoa não volte a respirar nessa terra, nós cremos em quê? Numa pessoa que não morre. Por quê? Quem pode me citar aqui de cabeça João 3,16? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente não crê numa morte, a gente não crê num tempo que vai a pessoa se extinguir ou que ela vai voltar. Não, nós sabemos que o Espírito continua vivo. E mesmo indo em direção ao Pai, mesmo ele estando lá, ele continua vivo. Por quê? Porque temos a vida eterna, a certeza da salvação. É o que nos consola nesse momento. Eu perdi o meu pai muito cedo também. Eu me lembro que muitas pessoas me falaram diversas coisas e as coisas não consolavam o meu coração. Pelo contrário, mais atrapalhavam do que ajudavam. Então, hoje em dia, quando eu vou ao abraço, tento expressar o amor de Deus. Por quê? Quem me consolou foi o Espírito Santo. Porque na hora que eu orei e Deus me mostrou várias coisas e me falou muitas coisas que Ele estava mostrando um pouco antes do meu pai falecer, que confortava o meu coração de uma forma que nenhuma palavra que a gente possa dizer possa confortar. Porque o Espírito de Deus é quem nos auxilia, quem nos conforta, é quem nos traz esse ânimo de continuar vivendo. E a palavra, a pregação da ressurreição, de que não estamos mais mortos nesse mundo, também é representada no nosso batismo. Quando a gente sai das águas, o que é a representação do nosso corpo ali morrendo, ficando naquelas águas e nós já saindo ressurretos. Então nós cremos num Deus de vida. Nós cremos num Deus de poder, autoridade. E algo interessante que Deus falava, poxa, mas nós estamos orando, e eu vou até tentar sintetizar um pouquinho e mudar os pontos que eu tinha aqui, mas algo que eu tinha já botado no meu coração, poxa, mas Deus nos deu autoridade e poder, amém? Lá diz em Marcos, capítulo 16, versículo, eu separei aí, 16 e 18, que nós, fomos o quê? Quando aceitamos Jesus, nós somos empossados de poder e autoridade. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e se curarão. Então Deus nos deu poder e autoridade para que a gente ande nessa terra trazendo o reino dele, trazendo essa palavra de ressurreição, de vida, de amor. Mas o que eu vejo, e aí eu meditava essa semana, e isso que era o ponto X da questão, e eu vou falar um pouco mais curto, e de repente na próxima oportunidade eu entro mais nesse assunto, e algo que Deus me mostrava é que existe um espírito já nesse mundo há muito tempo que faz com que cristãos ou não cristãos se afastem do verdadeiro princípio que é o evangelho de poder e autoridade e de pregar a ressurreição de Jesus Cristo, que tem poder sim. Porque quando nós falamos de Jesus e uma pessoa aceita Jesus, ela naquele momento tem o seu espírito vivificado e ela se torna viva de quê? De forma eterna. Amém? E quando nós vivemos esse mundo, ele é todo talhado para o quê? Algo que nos afasta dos princípios do mundo cristão. E o texto que Deus me trazia é da primeira carta de João, que diz no capítulo 4, versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E muitas vezes a gente lê o Apocalipse, ou a gente tenta entender ali o final dos tempos, e a gente pensa que vai vir um anticristo. Ele já está aqui, o espírito de anticristo. Como está dizendo na palavra ali, João, o mesmo João que teve a revelação, as visões, e escreveu o livro de Apocalipse inspirado por Deus. E isso nos leva a quê? A nós não acreditarmos em muitas coisas que Deus nos fala. Por quê? Porque se a gente pensar no mundo em si, vou trazer uns exemplos. Por exemplo, a Igreja Católica já se confundiu como Estado, não é verdade? Já governou certos países. E hoje em dia a gente prega um Estado laico, independente. Mas se você parar para pensar em sistema de governo, sistema econômico, política e tudo mais que envolve a nossa vida civil, se a gente tenta afastar Jesus, se a gente tira os princípios de Jesus, é justamente o princípio desse Espírito, ele está pronto para agir. Que é o quê? Afastar Jesus, anticristo, ou seja, ele é contra Jesus, contra os princípios da palavra de Deus, contra os princípios que nós temos que trazer ao mundo. E esses princípios e o mundo da realidade de Deus, no reino dele, a ressurreição de mortos e não a morte. Mas muitas vezes a gente anda e caminha conforme esse mundo. Por quê? Porque existe um espírito aqui pronto para fazer com que... E eu não estou dizendo só governos e tudo isso, porque se você parar para pensar, como eu falei, um Estado que é baseado na palavra de Deus, fez coisas que eram abomináveis a Jesus. E você pode ver que esse espírito atuava ali. Por quê? Porque existiam pessoas, em nome de Jesus, matando, sacrificando, não dando liberdade às pessoas. Isso é algo que é de Cristo? Sim ou não? Vou pegar isso do Norberto, né? Sim ou não? Não. Mas a mesma coisa, se a gente pega um Estado que é totalmente independente da igreja, sem princípios e valores de Deus, também é o que esse mesmo Espírito está querendo atuar. Então a nossa vida ela tem que ser baseada em princípios bíblicos, nos sistemas de Deus. A nossa vida tem que viver o mundo espiritual. É uma linha difícil, mas nós temos que conviver com a liberdade que Deus nos deu e deu ao mundo de escolher se vai amá-lo ou não, para que seja salvo, como a gente leu aqui, mas ao mesmo tempo, nós temos que saber que não podemos deixar nenhum princípio fora da nossa vida, porque existem diversas coisas tentando minar. Interessante, antes de eu voltar ao foco do que eu estava trazendo, mas o Espírito Santo estava me incomodando para falar pelo menos esse ponto. E é importante que a gente frise. Eu estava vendo esses dias com a Lívia, a gente ficou bastante em casa esse final de semana, e a gente comecei a zapear ali todos os streamings que tem hoje, né? Hoje em dia as pessoas podem ter 2, 3 ou 4, e eu estava vendo que tinham muitos filmes de Natal, e eu me lembrei da minha infância, quantos filmes natalinos tinham a questão de Jesus, e eu zapeei todos e não tinha nenhum que falava de Deus ou de Jesus, nenhum. Todos falavam do espírito natalino, Papai Noel, presente, família. Tem alguns princípios bons, eu não vou dizer que não tenha, mas tudo isso são princípios que nos afastam da verdade, são princípios guiados por esse espírito que é anticristo, que quer tirar o quê? O centro. Qual é o centro da nossa vida? Qual é o centro da vontade de Deus? É Jesus. E nos afastam completamente. Então as pessoas ficam achando que o Natal ou uma reunião familiar é para estar ali junto, para trocar presente. Não, é muito bom, eu gosto de receber presente. Se você quiser me dar presente, eu vou aceitar com o maior prazer do mundo. Mas não é isso. E tudo que traz Jesus, existe esse espírito que tenta deturpar e tirar fora Jesus da história. E muitas vezes eu tenho conversado com muitas pessoas por conta dessa pandemia, Covid, e as pessoas estão desesperadas, pensando em final dos tempos, o anticristo está vindo. E eu falei, mas ele já veio, está aqui dizendo.
Não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus. Está lá, na primeira carta de João. E na segunda ele também fala a mesma coisa, se você for ler. Então existe um espírito maligno querendo lutar contra as coisas de Jesus, contra Jesus, e nos afastar da verdade, nos afastar do reino dele, afastar dos seus princípios. E a política, a economia são reflexos de tentando tirar. Não, você tem que olhar isso com uma ótica totalmente fora. E isso é um espírito de anticristo que a gente, como igreja, tem que combater. E como? Sendo luz, né? Usando esse poder que eu li em Marcos 16, que nos foi dado, para que a gente seja instrumento de quê? De ressurreição de mortos. De que mortos? Esses que caminham todo dia para ir para o seu trabalho e voltar sem saber que estão mortos. Para que se quebre esse espírito de anticristo, nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos nos encher de Jesus. E a gente vê, inclusive, em igrejas. Como em igrejas a gente vê um espírito de anticristo? A gente vê igrejas querendo pregar coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas que vêm escutar. E isso é um espírito que as pessoas nem notam, mas estão permitindo que entre dentro da própria igreja. Que deixe que entre na própria vida do cristão. E não é um espírito, um dia vai vir. Não, já existe, já está atuando. Para quê? Que afaste Jesus. Mas o Espírito de Deus, ele nos encheu e nos chamou para pregar a libertação. Amém? O Espírito de Deus nos trouxe a vida para que a gente traga vida. Ele nos encheu de água viva para que a gente possa jorrar água viva. Ele nos deu Jesus para que se entregasse por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser a esperança de glória a esse mundo. Nós. Jesus tinha escolha. Quando ele chegou ali naquele momento que ele foi orar, e ele já sabia, pediu para afastar o cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus, ele poderia simplesmente falar, já sei o que vai acontecer, já deu 2 anos e meio de ministério, vou me mandar. Porque ele era homem, ele tinha nossos medos, as nossas questões, mas ele também sabia quem era o Pai, e por isso que ele se enchia de Deus. E aí a outra questão que é importantíssima, para que nós possamos combater o espírito de anticristo que toma esse mundo, nós temos que conhecer o Pai, ver o que Ele está fazendo e agir conforme Ele está agindo. Então, se Ele fala para a gente ir lá e orar, a gente vai lá e ora. Mas muitas vezes o cristão vem na igreja somente querendo pedir o que lhe interessa. E a gente já sabe, em Tiago diz que a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente pede para o mal, para o nosso próprio deleite, o nosso benefício. Mas quando nós estamos na presença do Pai e oramos com autoridade, porque estamos vendo Ele fazer, mortos ressuscitam. Vidas são restauradas. Amém? E eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor tem poder, porque eu já vi. Eu já vi com meus próprios olhos coisas inacreditáveis. Mas por muito desse mundo, do cotidiano, e muitas coisas a gente começa a ser cheios desse espírito de anticristo, mesmo que a gente não saiba. Por quê? Porque nos afastam, derrubam a nossa fé, e cada vez menos a gente acredita no sobrenatural. Acabamos virando crentes burocráticos. Conhecemos muito a palavra, mas pouco utilizamos, pouco vemos de poder nas nossas vidas. E o mundo está padecendo, meus irmãos. Mas se a gente tiver cristãos verdadeiros, que abram seu coração para o que Deus quer fazer, a gente vai ver muitos milagres. E a gente vai ver esse espírito sendo derrotado nas nossas vidas, na nossa família.
E por que eu falava da reunião do Natal? Porque justamente é ali, não é aqui, não é na reunião de domingo, não é numa igreja no lar, não é na reunião de jovens, de adolescentes, que você vai brilhar, mas é na sua família, que você vai trazer qual é o sentido real daquela reunião, que é trazer vida. Aonde quer que você vá, você tem que levar vida. E esse é o Espírito de Cristo, porque Ele se entregou por sua livre e espontânea vontade, porque Ele sabia qual era a vontade do Pai, para que eu e você não tivéssemos que perecer, mas que a gente pudesse viver. E por isso que eu sei que se acontecer algo comigo, eu tenho algo que me dá esperança, e eu não vivo com medo do que vai acontecer amanhã ou depois. Mas às vezes as pessoas me perguntam, moxa, mas você acredita na tribulação, ou que a igreja vai subir, ou que Jesus vai descer e vai reinar aqui? Eu falo, sabe de uma coisa? Eu tenho na minha cabeça, lendo todos os textos, e o que eu acredito que vai acontecer, mas pouco me interessa a doutrina, porque o amor é principal. E se eu tenho o amor, eu tenho o quê? A certeza da salvação. E não sou eu só que estou dizendo isso, João fala isso nesse mesmo capítulo, na primeira carta de João, no capítulo 4. Ele fala essa mesma frase, e essa frase que eu acho que é importantíssima para que a gente possa vivenciar toda a dor, todo o sofrimento, tudo que nós passamos nessa terra. Por quê? Porque sabemos que temos o amor, e esse é o consolo. E assim diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Amém? Eu tenho a certeza de que o amor de Deus vive em mim, e eu nele. E eu não temo o final, eu não temo o juízo final, porque essa palavra me consola, porque eu sei que eu estarei com Ele, e Ele em mim. E aquele que é eterno, se fez homem, para que eu nunca conhecesse a morte. E essa glória, esse poder de Deus, Ele nos deu acesso, e nós temos que jamais nos calar. Porque se a gente se cala, esse espírito que eu falava, ele domina o mundo, ele toma conta das coisas. E cada vez mais nos afastamos de quem é Jesus. E pelo contrário, nós temos que ser reflexo e trazer vida. E antes de eu começar a orar, eu já encurtei um pouco a minha palavra, eu acho que eu consegui trazer um pouco da reflexão que eu tinha. Eu queria até chamar o Rodrigo aqui, já se encaminhando, e se puder depois botar um soaking aí atrás, porque a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai fazer como Jesus, né? Que ele simplesmente, ele não fazia a vontade dele. Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. E a gente vai ter um tempinho de buscar a presença de Deus, ver o que Ele quer fazer na sua vida, como é que a gente vai interceder, e nós vamos orar. Amém? Para que a gente possa ser o que diz em Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, ou seja, nós, e que Cristo em vós é a esperança da glória. Vocês são a esperança da glória, não só dos seus familiares, mas desse mundo. Amém? Rodrigo. E aí depois a gente vai orar, eu vou orar, a gente vai interceder junto pelo que o Senhor nos trouxer à mente. Amém? Eu queria
Primeiramente, agradecer a essa igreja, né? Realmente, eu já estive pregando em muitas igrejas, conheci muitas igrejas, ministrando muitas igrejas, mas que demonstração de amor extraordinária, que expressão do olhar, do cuidado, que expressão da família de Deus, linda, extraordinária, que a gente pode ver ao longo dessas semanas de cuidado, de súplicas, de orações, de buscas incansáveis, de intercessões, de jejuns, de relógios de oração, de pessoas que foram até, jovens que foram lá na frente do hospital, pessoas que foram lá de carro, rodearam aquele lugar 7 vezes, várias vezes, e pessoas que não a conheciam, e a família realmente agradece, né, essa demonstração da bondade de Deus, disso que foi ministrado aqui essa noite, do amor de Deus. Amém? Eu sei, todos nós aqui cremos que o Senhor nos enviou para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios e limpar leprosos, Mateus capítulo 10, versículo 8. Isso foi feito hoje. Mas ela, sinceramente, a minha esposa estava me falando no carro, mas ela ainda não foi enterrada. Então, se você crê que Jesus pode ressuscitar alguém, eu te convido a ficar de pé. A gente vai orar por isso agora. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, é um Deus de milagres, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu poder, Senhor. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco a sua unção, a sua presença, a sua pessoa, Senhor, que habita em nós, Senhor. E, Pai, o Senhor Jesus venceu a morte, Senhor. O Senhor venceu a morte, Pai. A morte está debaixo dos seus pés, Senhor. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ainda para nós, Senhor, ainda não acabou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos vida agora, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a unção de vida, a unção de ressurreição, Senhor. Nós declaramos e clamamos por essa unção de ressurreição, Pai. Essa unção de ressurreição agora na vida da Marcela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos essa unção de ressurreição, Pai, em nome de Jesus, do fio de cabelo, a planta do pé, como um raio, Senhor. Como um raio naquele lugar onde ela está agora, Senhor. Como um raio da Tua presença, Senhor. Pai, que vem tomar, Pai, do fio de cabelo até a planta do pé, Pai. Nós sejamos, Senhor, alegrados, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Eu sei, Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor ama, Senhor, realizar milagres, porque essa é uma forma de demonstrar o Seu cuidado e o Seu amor, Senhor. E nós declaramos isso agora, Senhor. Nós declaramos esse milagre agora, Senhor. Nós declaramos agora, Marcela, acorda, levanta em nome de Jesus. Pai, levanta restaurada agora em nome de Jesus. Levanta curada em nome de Jesus. Levanta restaurada, limpa, curada em nome de Jesus. Senta onde você estiver agora em nome de Jesus. Seja restaurada agora em nome de Jesus. Como tantos e tantos testemunhos, Senhor. Como tantos e tantos milagres, Senhor, que nós já vimos, presenciamos, Pai, e conhecemos da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Nós buscamos esse milagre, Senhor. Nós clamamos por esse milagre, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, por mais esse milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, Tua unção de ressurreição, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Meu amor, Espírito Santo, sopra. Fôlego de vida agora. Fôlego de criação, Senhor. Cria tudo novo, Senhor. Cria tudo novo, células, Senhor. Cria, Pai, dá um coração novo, Senhor. Dá, Senhor, veias novas, Senhor.
Tudo novo, um pulmão novo, Senhor. Dá um pulmão novo para ela, Senhor. Cérebro novo agora, cérebro novo, em nome de Jesus, Senhor. Tudo novo, tudo restaurado. Vida, venha poderosamente naquele lugar agora. Em nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós levantamos, Senhor, e continuaremos a clamar, Senhor, até aquele dia, Senhor, caso seja feita a Tua vontade, Senhor, na terra como é no céu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E por que nós começamos hoje o louvor, né, de uma forma um pouco diferente, sem celebrar? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós nos alegramos com os que se alegram e nos choramos com os que choram. E confiamos no que foi cantado na primeira música. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Não importa absolutamente nada. Porque a gente confia na soberania e no poder de Deus e no que Ele tem. Amém? Nós oramos, nós clamamos, mas a gente sabe que o trabalho e quem faz é Ele em nós. Amém? Então, a soberania pertence a Deus. Mas caminhamos fiéis e sempre continuaremos fiéis, orando e acreditando no que é impossível. Por quê? Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou e nos deu essa incumbência de que a gente leve vida, poder e autoridade. Amém? E que você sempre leve essa esperança de glória a qualquer um que esteja do lado de você. Não importa o que esteja acontecendo, que a sua fé seja inabalável, que você possa orar, que você possa demonstrar o poder de Deus. Amém? Amém. Luana.